Mecânica. Módulo 7. Princípio dos trabalhos virtuais. Este é um produto audiovisual da Unidade Curricular de Mecânica do curso de Licenciatura em Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, do Instituto Politécnico de Setúbal, lecionado por mim, João Vinagre, responsável pela unidade curricular. Com este módulo, procede-se a uma introdução ao princípio dos trabalhos virtuais, apresentando a definição de trabalho de uma força, trabalho de forças de ligação entre partes de corpos rígidos, trabalho de um binário, trabalho de um peso do corpo, trabalho de uma mola. A finalizar, procede-se à apresentação e aplicação do princípio dos trabalhos virtuais. O método dos trabalhos virtuais foi usado pela primeira vez por Jean Bernoulli no século XVIII. A melhor forma de ilustrar o conceito é considerar um ponto material que se move de um ponto A para um ponto vizinho à linha e sobre o qual atua uma força F de determinada intensidade e direção. Se R designar o vetor posição correspondente a A, isto num referencial qualquer, o pequeno vetor que une A à linha pode ser designado de diferencial dr correspondente ao deslocamento do ponto material. Se uma força F estiver a atuar em A, realizará naquele pequeno deslocamento dr um trabalho definido pelo produto interno da força F pelo deslocamento dr, ou seja, du igual a F interno dr. Recorrendo à definição de produto interno de dois vetores, que é uma grandeza escalar, temos que o du será igual à intensidade de F vezes a intensidade do deslocamento dr vezes o cosseno de alfa, sendo alfa o ângulo formado pela força F e pelo deslocamento dr. Note-se que, dada a comutatividade da multiplicação, podemos considerar que este produto é igual a f cosseno de alfa vezes dr ou é igual a f vezes dr cosseno de alfa. Ou seja, na verdade, trata-se da definição do produto interno, o trabalho da força corresponderá, portanto, ao produto da força pela projeção do deslocamento segundo a força ou vice-versa, o produto da projeção da força segundo o deslocamento pelo deslocamento. Sendo uma grandeza escalar, o trabalho tem módulo e sinal, mas não tem direção e é expresso no Sistema Internacional de Unidades por Newton vezes metro. O trabalho é positivo se o alfa for agudo ou negativo se obtuso, sendo destacável os seguintes casos. Portanto, se F e R apresentam a mesma direção, ou seja, se o ângulo formado por eles for nulo, o trabalho reduz-se ao produto da intensidade de F pela intensidade do deslocamento. Se F e dr tiverem direções opostas, ou seja, formarem um ângulo de 180 graus, o trabalho será igual a menos F dr. E, finalmente, se F e dr forem perpendiculares, ou seja, se o ângulo formado pelos dois for 90 graus, o trabalho é nulo. E esta é uma ideia muito importante. Uma força perpendicular a um deslocamento não realiza qualquer trabalho. Então, vejamos qual é o trabalho de uma força num deslocamento finito. O trabalho da força F correspondente a um deslocamento finito de uma partícula entre A1 e A2 é representado por o trabalho, portanto, a energia dispendida de 1 até 2 e é obtido integrando esse deslocamento du ao longo da curva descrita pela partícula. E, portanto, o U será o integral entre A1 e A2 da força vezes dr. Se a força é constante,
se mantém ao longo do percurso, então f será uma constante, posso retirá-la do integral, e será o integral de A1, A2 dr, e neste caso, portanto, não será mais do que o produto de f pela diferença entre os deslocamentos A2 e menos A1. Do conceito anterior, conclui-se que as forças aplicadas às estruturas em pontos que se deslocam realizam trabalho, isto se não forem perpendiculares ao deslocamento. Todas as forças aplicadas em pontos que não se deslocam não realizam trabalho, como tal, as reações de apoio não realizam trabalho. E, finalmente, a soma do trabalho de algumas forças é nulo. Tal acontece com as forças de ligação dos elementos que compõem um corpo. Portanto, sendo iguais e de sinal contrário, essas forças, qualquer que seja o deslocamento do nó de ligação, a soma do trabalho produzido será obviamente nula. Analise então o trabalho de forças de ligação num corpo rígido. Portanto, considere-se um nó de ligação de dois elementos de um corpo rígido e nele atuam as forças que exercem um sobre o outro, forças iguais e opostas. Admita-se que este nó se desloca de um ponto para outro. Então, este nó vai naturalmente sofrer um deslocamento dr e, como tal, o trabalho que a força F irá produzir é igual em módulo e oposto ao sinal do trabalho que a força menos F irá realizar, sendo, portanto, nula a sua soma. Consideremos agora o trabalho de um binário numa rotação finita. Portanto, considerem-se para o efeito duas forças, F e menos F, que atuam formando um binário, um momento M, atuando sobre o corpo rígido. Qualquer pequeno deslocamento do corpo rígido, levando dois pontos A e B para a posição A', B, duas linhas, pode ser sempre decomposto em duas partes. Uma primeira parte em que os pontos A e B sofrem deslocamentos iguais a dr1 e, portanto, um movimento de translação, e outra em que A' permanece fixo, enquanto B' se move de B para B duas linhas através de um deslocamento dr2 de modo dr2 igual a r dθ. Na primeira parte do movimento, o trabalho da força F é igual e de sinal oposto à da força menos F, porque a sua soma é nula. Ou seja, na parte da translação, do movimento de translação, o trabalho é nulo. Na segunda parte, que é a parte de rotação, apenas a força F realiza trabalho e esse trabalho será igual a F vezes R vezes dθ. Como F vezes R é igual ao momento do binário, então o trabalho do binário pode ser escrito como sendo igual a m vezes dθ, ou seja, o trabalho não é mais do que o integral do momento na rotação sofrida pelo corpo rígido. Trabalho do peso de um corpo. O trabalho do peso de um corpo, realizado durante um deslocamento infinitesimal, não é mais do que o produto do peso pelo deslocamento vertical do centro de gravidade do corpo, sendo negativo, considerando o eixo dos y apontando para cima. Ou seja, du será igual a menos o peso vezes dy. Assim, o trabalho do peso de um corpo entre duas posições quaisquer é dado pelo integral entre y1 e y2 de menos w dy, ou seja, será menos w vezes y2 menos y1. Ou seja, menos w vezes ΔY. Analise-se agora o trabalho da força exercida por uma mola. Considere-se um corpo A ligado a um ponto B por uma mola, estando a mola indeformada quando o corpo se encontra num ponto A0. A força exercida pela mola no corpo, numa qualquer posição x, será dada por
F igual a K vezes X, em que X é a deformação total sofrida pela mola, ou seja, o acréscimo ao seu comprimento ou o decréscimo do seu comprimento a partir do ponto inicial de deformação nula, ou seja, medido, portanto, a partir da sua posição indeformada a zero. E K é a rigidez da mola, dada em newtons por metro. Portanto, se afastarmos mais o corpo A da posição de equilíbrio e passarmos para uma situação A2 com uma distância maior x2, então, como x2 é maior que x1, a força exercida pela mola será maior que a força exercida em x1. Portanto, o trabalho realizado pela força exercida pela mola durante o deslocamento finito do corpo de A1 para A2 será dado pelo integral entre essas duas posições x1 e x2 dados pela força da mola, que é K vezes x, e portanto a força da mola é uma força variável, já não é constante, e opõe-se sempre ao deslocamento, e por isso o trabalho é negativo. Portanto, este integral é dado pela primitiva da função kx, como k é uma constante, é o valor da mola, o x aqui é a variável de posição, e como tal, a primitiva de x é 1 meio de x quadrado, pelo que resulta então que o trabalho realizado pela mola será de 1 meio de kx1 ao quadrado menos 1 meio de kx2 ao quadrado. O trabalho é positivo quando o x2 é menor que x1, ou seja, quando a mola retorna à posição indeformada. Vejamos agora então o princípio dos trabalhos virtuais. Considere-se um ponto material A que se encontra submetido à ação de diversas forças F1, F2, Fn. Admita-se que o ponto sofre um pequeno deslocamento imaginário de A para A', designado por dr. O trabalho de cada uma das forças F1, F2 e Fn durante este deslocamento virtual dr é denominado por trabalho virtual e será dado naturalmente pela soma dos produtos internos de cada uma das forças pelo deslocamento sofrido dr, ou seja, será igual ao produto interno de F1 com dr mais F2 com dr mais Fn com dr. Dada a propriedade associativa, nós podemos dizer então que é igual a F1 mais F2 mais Fn interno com dr, e esta soma de F1, F2 e Fn não é mais do que R vezes dr, em que R é naturalmente a resultante das forças F1 a Fn. O que é que estipula o princípio dos trabalhos virtuais? Portanto, o princípio dos trabalhos virtuais, para um ponto material, estabelece que se o ponto está em equilíbrio, e imaginemos, portanto, num ponto a atuar em duas forças P e Q que se encontram em equilíbrio, o trabalho total das forças que nele atuam é nulo para qualquer deslocamento virtual. Ou seja, se dermos um deslocamento dr ao ponto A, naturalmente aquilo que podemos garantir é que o trabalho das forças P e Q, estando elas em equilíbrio, o trabalho tem de ser nulo. Porque o trabalho da força P no deslocamento dr terá que ser obrigatoriamente o oposto ao trabalho da força Q nesse mesmo deslocamento dr. Portanto, esta é uma condição necessária. Portanto, se o ponto está em equilíbrio, a resultante R das forças é nula, pelo que é nulo o trabalho realizado em qualquer deslocamento. Por outro lado, esta é também uma condição suficiente, porque se o trabalho total DU é nulo, para qualquer deslocamento virtual, o produto escalar R vezes dr é nulo para qualquer dr, pelo que R tem de ser nula.
No caso de se tratar não de um ponto, mas de um corpo rígido em equilíbrio, e reforço em equilíbrio, o princípio dos trabalhos virtuais estabelece que o trabalho virtual total das forças que nele atuam também é zero para qualquer deslocamento virtual do corpo. E trata-se igualmente de uma condição necessária, para se o corpo está em equilíbrio, todos os pontos que o compõem estão em equilíbrio e o trabalho virtual total das forças que nele atuam é nulo. E é também uma condição suficiente, porque se o trabalho total das forças internas é nulo, estando o corpo em equilíbrio, o trabalho das forças externas também é obrigatoriamente nulo. Vejamos agora a questão associada à energia potencial. Como estás referido, o trabalho do peso de um corpo durante um deslocamento finito é obtido pela diferença dos valores da função W vezes Y para as posições inicial e final do movimento. Ou seja, o trabalho do peso é independente do caminho percorrido, sendo apenas função das posições inicial e final da função peso vezes posição, W vezes Y. Esta função é denominada de energia potencial do corpo e é representada usualmente por Vg, ou seja, a energia total potencial que varia quando o corpo se move de 1 para 2 não será mais do que a energia potencial que o corpo tinha em 1 menos a energia potencial que ele terá na posição 2. Com o Vg igual, portanto, à posição vezes o peso. Se a energia potencial aumenta durante o deslocamento, o trabalho é negativo. Se o trabalho for positivo, a energia potencial diminui. Ou seja, a energia potencial fornece a medida do trabalho que o peso de um corpo pode realizar. O mesmo raciocínio pode ser aplicado à mola, em que o trabalho da força elástica F é obtido subtraindo o valor da função 1 meio de kx², correspondente à posição final, do valor correspondente à posição inicial. O conceito de energia potencial pode ser usado quando estão envolvidas diferentes forças gravitacionais ou elásticas. Sendo o trabalho igual à diferença de energia potencial, se houver apenas uma variável envolvida, por exemplo, um ângulo θ, é possível escrever que a variação de energia, o trabalho de trabalho, portanto, é igual à variação de energia potencial e será, portanto, dV dθ vezes dθ. E como dθ se admite pequeno, mas diferente de zero, a condição de a energia ser zero impõe que dV sobre dθ seja zero. Assim, se um sistema está em equilíbrio, a derivada da sua energia potencial total tem de ser igual a zero. Vejamos então a questão da estabilidade do equilíbrio. Portanto, considerem-se 3 barras uniformes, A, B e C, de comprimento igual a 2A e peso igual a W. Embora todas as hastes estejam em equilíbrio, as 3 hastes representadas, A, B e C, os 3 casos são muito diferentes entre si. Para compreender as diferenças, admita-se que se afasta ligeiramente cada uma das hastes da sua posição vertical. Ao ser largada fora da sua posição de equilíbrio, a haste A regressa à posição inicial. Como está pendurada em cima, naturalmente ela vai balançar tipo pêndulo, regressando à sua posição vertical inicial. A haste B continuará o seu movimento afastando-se da sua posição de equilíbrio. Portanto, ela, ao afastar-me da posição vertical, ela irá tombar a partir daquela posição. E, finalmente, a haste C irá permanecer na sua nova posição em que a libertarmos. Por isso, se pode afirmar que a haste A se encontra num equilíbrio estável, tende sempre para a posição inicial, a haste B se encontra num equilíbrio instável e, finalmente, a haste C se encontra num equilíbrio neutro.
relativamente à estabilidade do equilíbrio, então, a tal resulta da equação que traduz a energia potencial ter as formas a seguir apresentadas, traduzidas por, no primeiro caso, a situação A, a primeira derivada é zero e a segunda é maior que zero, ou seja, a curva do potencial tem uma concavidade a apontar para baixo, diz-se isso, portanto, estamos no equilíbrio estável. A situação B é traduzida por uma curva que tem uma. Estamos num ponto com derivada nula, mas a segunda derivada é menor que zero, ou seja, tem uma concavidade a apontar para baixo e, portanto, estamos num equilíbrio instável. E, finalmente, na posição C, ou na situação C, estamos num equilíbrio neutro, ou seja, a primeira derivada é zero e a segunda também o é, e, portanto, trata-se do tal equilíbrio neutro. Vejamos agora as aplicações do princípio dos trabalhos virtuais e ele é extremamente útil para aplicar, quando aplicado a mecanismos. Considere-se, por exemplo, a barra representada na figura sujeita a um carregamento P. Pretende-se saber, por aplicação do princípio dos trabalhos virtuais, qual a força horizontal Q que mantém a barra em equilíbrio numa determinada posição de ângulo dt. Trace-se então o diagrama de corpo livre da alavanca e considere-se o deslocamento virtual resultante de um incremento dθ do ângulo θ. Ou seja, o ponto B irá deslocar-se devido à pequena rotação dθ de um deslocamento dr. Estando as forças em equilíbrio, P e Q, o trabalho por elas realizados neste deslocamento virtual dr tem de ser obrigatoriamente nulo. Como tal, basta escrever a equação do trabalho realizado por estas duas forças, a qual possibilitará a determinação da solução quando se exige, portanto, que este trabalho seja nulo. Os deslocamentos podem ser agora determinados por duas vias. Uma via matemática, escrevendo as coordenadas em função das variáveis do problema, em geral um deslocamento ou uma rotação, e derivando as funções obtidas, ou uma solução geométrica, determinando os centros de rotação dos corpos rígidos e assumindo que o corpo gira em torno deles de um ângulo pequeno. Esta última é a metodologia que efetivamente eu aconselho que se aplique e que irei aplicar na generalidade dos exercícios. Vejamos então como se resolve o problema através da formulação matemática. Sabemos que a carga P irá realizar trabalho no seu deslocamento vertical e a carga Q no deslocamento horizontal. Assim, a coordenada vertical da carga P pode ser traduzida em termos, olhando para o problema em termos geométricos, temos que o YB da carga P do ponto P será L vezes seno θ e a coordenada X do mesmo ponto B, ao qual será a variação deste x que irá afetar o deslocamento da carga P de Q, será L cosseno θ, onde a variação de energia da carga P será o P vezes DYB, assim como da carga Q será o Q vezes dxb. Derivando o deslocamento YB em ordem, portanto, ao ângulo θ, temos que a derivada será L vezes seno de θ, a sua derivada é o cosseno θ, porque teremos L cosseno θ dθ, e a derivada do xb será a derivada do cosseno de θ, ou seja, será menos L seno θ dθ, donde a variação total de energia, ou o trabalho realizado total pelas duas forças, será igual, portanto, a L cosseno de θ vezes P vezes dθ, mais o Q vezes o menos L seno θ dθ, e isto tudo tem que ser igual a zero. Olhando para a expressão, podemos eliminar o dθ e podemos eliminar o L, resultando, portanto, uma expressão que Q é igual a P tangente θ.
Vejamos agora a formulação geométrica. Para isso, convém centrar-nos em primeiro lugar na compreensão do que são centros de rotação dos nossos problemas. A determinação dos centros de rotação é efetuada a partir da informação das restrições do corpo rígido. Em geral, têm-se, portanto, três situações. O corpo rígido agarrado a um apoio fixo, o centro de rotação coincide com o apoio fixo. É esta a situação, portanto, o corpo rígido está agarrado a um apoio fixo e, portanto, ele só pode rodar em torno desse ponto porque o centro de rotação coincide com o apoio. E, portanto, a qualquer rotação d podemos dizer que o deslocamento num ponto qualquer depende exclusivamente da distância ao centro de rotação. Podemos ter um corpo rígido com deslocamentos conhecidos em dois pontos, ou seja, em que um ponto A se desloca, por exemplo, na vertical e um ponto B na horizontal. Claro que quando ocorre um deslocamento numa das extremidades, o deslocamento da outra das extremidades está, digamos assim, dependente deste movimento inicial. Sabemos que se o deslocamento se dá na vertical, o centro de rotação estará algures na perpendicular a nesta direção. A mesma coisa se passa com o outro ponto, pelo que o centro de rotação estará no cruzamento destas duas perpendiculares. Os deslocamentos sofridos por qualquer ponto de um corpo rígido que roda em torno de um centro de rotação de uma pequena rotação de θ são perpendiculares à rotação e podem ser obtidos pelo produto da rotação pela distância do ponto ao centro de rotação, dado por, portanto, dr será igual a L vezes dθ. Assim, no caso da situação de uma barra que roda em torno do seu apoio fixo, ou seja, que coincide com o centro de rotação, o deslocamento da sua extremidade livre será igual, portanto, esse deslocamento numa rotação dθ será igual a dr, e esse dr não será mais do que função da distância ao centro de rotação, ou seja, o dr será L vezes dθ, dado, portanto, sempre por esta regra. Na situação do corpo que tem duas extremidades que se deslocam segundo direções conhecidas, conhecido o centro de rotação, podemos dizer que o deslocamento do ponto 1, o dr1, será a distância L1 vezes o dθ e o deslocamento do ponto 2, o dr2, será o deslocamento vezes, esse deslocamento será o L2 vezes dθ. Pronto. E com isto ficamos, é sempre possível conhecer os deslocamentos a partir do centro de rotação. Caso os deslocamentos dos dois pontos do corpo rígido sejam paralelos, significa que o corpo sofre uma translação em vez de uma rotação, e tal acontece quando as perpendiculares aos deslocamentos sofridos são paralelas, dizendo que o centro de rotação se encontra no infinito. Assim, para o problema atrás enunciado e procurando resolvê-lo de uma forma, portanto, geométrica, temos que o deslocamento da ponta da barra que roda tem o centro de rotação em A, portanto, o deslocamento será L vezes dθ, e este deslocamento L dθ pode ser decomposto segundo as direções x e y, resultando, portanto, que o deslocamento vertical será L cosseno de θ dθ, e será, obviamente, para baixo, positivo, e o deslocamento horizontal será L seno θ dθ, pelo que o trabalho realizado por P será P vezes delta BV, e o trabalho realizado por Q será menos Q, porque
a carga Q tem um sentido oposto ao deslocamento verificado, e será menos Q vezes dBH, pelo que o trabalho total, que tem que ser zero, porque as forças estão em equilíbrio, resultará que é PL cosseno θ dθ menos QL seno θ dθ igual a zero, ou seja, uma expressão rigorosamente igual à matemática, em que podemos simplificar cortando o L e o dθ, resultando que Q, desculpem, é igual a P vezes tangente θ. E pronto, com isto terminamos a apresentação deste módulo, onde se procedeu a uma introdução ao princípio dos trabalhos virtuais, apresentando a definição de trabalhos de uma força, de forças de ligação entre partes de corpos rígidos, trabalho de um binário e o trabalho do peso de um corpo e de uma mola. A finalizar, procedeu-se à apresentação e à aplicação do princípio dos trabalhos virtuais, e estes são os conceitos abordados nesta unidade curricular e serão desenvolvidos posteriormente na unidade curricular de análise de estruturas isostáticas.